Quando se fala em efeito de micotoxinas na produção avícola, obviamente que de primeira nós temos que pensar que é importante que tenha determinada dose de micotoxina. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o professor Paulo Dilk nos fala como minimizar a presença das micotoxinas na nutrição das aves. Confira. Olá, meu nome é Paulo Dilk, sou professor dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje vamos falar sobre os efeitos das micotoxinas na produção avícola. Quando se fala em efeito de micotoxinas na produção avícola, obviamente que de primeira nós temos que pensar que é importante que tenha determinada dose de micotoxina, porque muito dependente do efeito é a dose. Então nós podemos ter efeitos agudos com doses maiores e efeitos crônicos com doses moderadas a baixas. No entanto, o efeito das micotoxinas também depende muito das condições sanitárias, das condições de manejo, das condições nutricionais das aves. Contudo, o sexo, a raça, a idade tem muito a ver com o efeito das micotoxinas. Sempre os animais mais novos são mais sensíveis. E assim nós podemos ter diversos efeitos conforme as micotoxinas. Nós vamos falar sobre as principais micotoxinas. Temos as aflatoxinas, que são muito importantes, né? Inibidores de produção de proteínas e afetam muito o fígado, causam degeneração, necrose, cirrose hepática. Então, se as aflatoxinas diminuem a produção de proteínas, né, diminui a atividade do fígado, nós vamos ter sérios problemas de produção de carne. Os animais vão ganhar menos peso pela afecção nesses sistemas, né? E a princípio, então, é a perda de carne. Só que, com o passar dos anos, se descobriu também que as aflatoxinas são extremamente imunossupressoras, né? Então, se tem uma diminuição do sistema imunológico muito grande com a incidência de aflatoxinas nos alimentos das aves. O que nós temos a partir desses problemas de imunossupressão e aflatoxinas em alimentos em aves? Nós temos mais utilização de antibióticos, as vacinas não funcionam tão bem e nós temos que empregar mais antibióticos, cujos antibióticos também possuem seu metabolismo prejudicado em função das condições hepáticas. Temos a zearalenona, que pode cursar com problemas reprodutivos em aves, né? Só que são consideradas micotoxinas mais importantes para suínos. Temos a ocratoxina A, que é extremamente nefrotóxica, causa lesões a nível de rins. E temos as fulminizinas. As fulminizinas, elas interferem no metabolismo dos esfingolipídios, né? Em frangos, a princípio, se dizia que não eram muito importantes, mas depois se descobriu que elas são extremamente imunossupressoras e interferem muito na qualidade intestinal, né? Então, as fulminizinas, elas estimulam muito a replicação das células produtoras de muco. No entanto, elas ficam afuncionais, produzem menos muco. Diminui a vilosidade intestinal, então a altura das vilosidades ficam diminuídas
e a profundidade das criptas também é afetada. Então, se tem uma superfície menor de absorção, as fumonisinas interagem com o epitélio da mucosa intestinal, produzindo lesões de continuidade e ali a entrada de patógenos para a corrente sanguínea e contaminação desse meio interno das aves, e a indução de uma disbiose muito grande que continua fazendo os efeitos da fumonisina. Então, a fumonisina é uma toxina muito importante nesses aspectos. Temos os tricotecenos, que agem de uma maneira muito similar, no entanto, o principal representante é o deoxinivalenol, que esse deoxinivalenol ele é um grande inibidor de produção de proteínas, e também afetando o fígado e a qualidade intestinal de uma forma muito parecida com as fumonisinas. Então, as duas micotoxinas têm efeito muito associado a nível de intestino. Então, sempre nós temos muitas perdas, principalmente sistema imunológico, reprodução das aves e depois a qualidade intestinal dessas toxinas. Lembrando que a fumonisina está presente em cerca de 80 a 90% do milho produzido no país e os tricotecenos estão presentes em cerca de 38 a 48% do milho no país. Então, mesmo doses consideradas a princípio baixas, são muito prejudiciais ao sistema imunológico e à qualidade de saúde intestinal de aves. A princípio, quando se estipulava limites de micotoxinas em alimentos de aves, se estipulava esses limites nas quais as aves começavam a morrer. Depois se viu que os limites teriam que ser estipulados para que a ave não afetasse a produtividade. E hoje nós temos que pensar muito em limites para não prejudicar a qualidade intestinal e o sistema imunológico. O sistema imunológico que já se encontra enfraquecido, que não pode ser mais prejudicado por micotoxinas. Então é super importante que a gente faça um controle bem feito dessas micotoxinas para que não atinja o sistema imunológico desses animais. E o que vamos fazer com o alimento contaminado? Uma vez o alimento estando contaminado, obviamente que a gente pode trabalhar com aditivos antimicotoxinas, que esse aditivo seja testado para a espécie animal e para a toxina em questão. Então, nós temos essas opções de realmente proteger ainda os animais, mesmo as micotoxinas já tendo ocorrido durante a produção desse alimento. Um abraço, muito obrigado e até mais. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!